Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Nesta aula nós iremos falar a respeito de estruturas de repetição, incrementação e decrementação. Dentro de estrutura de repetição, a gente vai usar o while e o do while. Nas aulas anteriores a gente falou a respeito de operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Nesta aula a gente vai usar todos esses conceitos e vai trabalhar ainda com o while e o do while. Bom, para inicializar nossa aula, a gente vai falar e explicar como funciona a estrutura while. A estrutura while, se a gente traduzir ela para o português, quer dizer enquanto. Então, enquanto alguma coisa for verdade, ele vai executar o que se encontra dentro da estrutura de repetição. Então, nesse exemplo aqui, a gente criou uma variável contador. Eu inicializei esse contador com um valor 0. Então, esse contador dentro desse contador tem um 0. E a gente falou assim para o sistema, ó, enquanto o meu contador for menor, aqui é o operador relacional, enquanto ele for menor do que 11, então qual que é o valor que ele tem que ser menor? 11. Então, primeiro ele tem 0, 0 é menor que 11? Então, automaticamente ele vai executar o que está aqui dentro. Então, sempre que ele encontrar contador é menor do que 11, ele cai aqui dentro e executa o que está aqui dentro. Nesse caso, a gente usou uma tag HTML só para criar uma lista de ilustração, que é o que está aparecendo aqui do lado, aqui, a lista de ilustração. E aqui a gente fez o seguinte, ó. Então, cada vez que ele cair dentro do contador, ele exibe o valor que tem dentro do contador. E aqui a gente está usando uma incrementação, que é isso aqui que a gente está fazendo, adicionando mais 1 ao contador. Então, o contador estava valendo 0, passou por aqui, agora ele está valendo 1. Na próxima vez, o contador passar por aqui novamente, vai valendo 2. Daí, a hora que o contador estiver valendo 10, o contador está valendo 10, ele olha, 10 é menor do que 11? 10 ainda é menor do que 11, ele executa essa linha de novo. Passou por aqui 10 mais 1, 11. 11 é menor do que 11? Não. Então, a partir desse momento que ele retornar falso, então assim que ele retornar falso aqui agora, assim, retornou falso, ele já não executa mais. Então, enquanto isso aqui estiver retornando o V de verdade, né, a gente estiver retornando verdade, ele vai executar o que está aqui dentro. A partir do momento onde que ele for acrescentando um número até um ponto que a gente atingiu o valor 11, ele vai retornar falso e automaticamente ele já não vai executar mais essa parte e sim ele vai sair e executar o que está fora do while. Nesse caso aqui, assim que o contador saiu do while, ele saiu com o valor 11. Então, se ele saiu com o valor 11, foi o que mostrou aqui na tela para gente, o valor 11 desse contador, que ele saiu do while tendo o valor 11. O while é bem simples, não é um comando complicado. E o while é muito utilizado quando a gente começar a trabalhar com banco de dados. A gente verifica que, dependendo da consulta que a gente faz no banco, se retorna vários valores. Então, exemplo, eu tenho uma lista de amigos, eu quero mostrar todos os meus amigos. Ele vai no banco, ele vai buscar todos os meus amigos e para cada amigo ele pode montar uma linha com imagem, com dados e figura desses meus amigos. Então, a gente usa o while, o do while ou o for, que a gente vai ver nas próximas aulas também. Então, terminando aqui a nossa estrutura while, a gente vai começar a trabalhar com a estrutura do while. Então, a gente observou que assim que ele terminou de executar, ele executou essa contagem aqui até o momento do contador ser 11. A hora que ele verificou 11 é menor do que 11, não, ele saiu e executou essa linha aqui que tem um H1, que apareceu esse 11 bem grande para a gente aqui. Então, nesse momento aqui, a gente estava usando então o contador, né, que é o mais, um incremento, que na verdade a gente estava fazendo, era isso aqui, para contador, atribua, né, contador, atribua o valor que tiver dentro de contador, mais 1. Então, tanto faz, as duas coisas aqui são idênticas. Então, se eu der deixa eu só exemplificar melhor isso aqui para vocês. Esse comando aqui, que a gente está fazendo aqui, é a mesma coisa aqui de cima. Os dois são exatamente a mesma coisa.
Só que aqui é uma forma abreviada que a gente usa, quase toda a linguagem de programação trabalha com esse incrementação aqui. É uma forma abreviada de fazer essa mesma funcionalidade aqui. Então, de qualquer forma que vocês fizerem aí, tanto dessa forma como dessa forma, está correto. Aqui é o contrário, aqui é um decremento. Então, um decremento ele funciona de que forma? Para dentro do contador, você adicione o que tiver lá dentro do contador menos 1. Então, a hora que a gente faz o decremento, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo a mesma coisa, ó. Eu estou decrementando o valor. Então, cada vez que ele passar por esse valor, por essa variável aqui, ele vai tirar um que tiver lá dentro. Então, nesse exemplo, a gente começou ela com 11. E foi o valor que mostrou aqui na tela para a gente. Então, eu comecei ela com 0, ela foi acrescentando até virar 11, e agora a gente está começando ela aqui no do while com 11. A diferença do while para o while é a seguinte: o while ele fala assim, ó, enquanto o que aqui dentro for verdade, faça. Então, enquanto for verdade isso aqui, enquanto ele retornar a verdade, vai fazer tudo que está aqui dentro. O do while é um pouquinho diferente. Faça, ele começa assim, ó, faça tudo o que tiver aqui dentro, e ele verifica só na saída, enquanto isso aqui for verdade. É a mesma lógica, só que um é o contrário do outro. Um verifica e começa depois, esse aqui começa antes e verifica no final. É a mesma lógica, só que uma é o contrário da outra. Uma verifica no começo, a outra verifica no final. Nesse caso, então, estou usando o decremento. Ele começou aqui, o contador tinha 11. Assim que passou por esse valor aqui, ele diminuiu 1. E assim que ele mostrou na tela já 11 menos 1, então por isso ele mostrou aqui para a gente 10. A próxima vez, agora vale 10. 10, ele é maior do que 0? Sim, 10 é maior do que 0. Então ele volta e faz de novo. Agora ele vale o quê? Vale 9. E assim até valer 0. A hora que isso daqui estava 1, tirou 1 de 1, está com 0. Agora o contador é igual a 0. Aí ele verifica assim, ó, contador é maior do que 0? Não, 0 é igual a 0, então ele já nem mostra mais. Então, por isso, ele mostrou aqui pra gente até o valor 0, foi o que ele mostrou aqui pra gente. Se a gente modificasse isso aqui, e mandasse ele mostrar aqui, por exemplo, até o 15, automaticamente, ó, ele vai contar até o 15, e depois ele vai começar a subtrair também a partir, ele contou até o 15, aí assim que ele entrou já está valendo 15, 15 menos 1, 14, então foi o que ele mostrou, nosso primeiro resultado aqui, 14, e a cada vez que ele passou por dentro do while aqui, ele tirou 1 e foi mostrando na tela, cada vez que ele executou, ele foi mostrando para a gente aqui na tela os valores que iam ficando dentro do contador. Bom, como eu tinha dito, o while é uma estrutura muito legal para a gente utilizar para buscar um valor no banco e mostrar na tela para o usuário. Então aqui eu dei um exemplo simples disso. Aqui a gente criou uma tabela. Só que a gente criou uma tabelinha aqui, Esse aqui é só o cabeçalho da minha tabela, tem um código, tem um nome e tem um salário. A gente vai dizer que é os funcionários da minha empresa. Estou buscando no banco de dados, por exemplo, todos os funcionários que a minha empresa possui. Então, quando a gente fez isso, a gente está criando um while, supondo que só tinha 20 funcionários, mas isso aqui ele vai contar, a gente pode contar quantas linhas que retornou do banco de dados, e para cada linha que retornou do banco de dados, a gente pode mostrar os valores que estão dentro dessa linha, que é o correto a ser feito. Nesse caso, como eu só estou dando exemplo, não foi feito dessa forma. Então, a gente criou aqui uma tabela, criei a linha de cabeçalho dessa tabela, as colunas de dados dessa tabela, que é o código, nome e salário, e aqui a gente está criando cada vez, para cada resultado encontrado, ele vai criar uma nova linha. Então a gente está criando uma nova linha aqui para cada resultado encontrado. Então, cada resultado encontrado, ele se cria uma nova linha. Executando isso aqui, a gente tem o seguinte resultado. Ó, código que inicializou, o Y inicializou com 0, que é o que a gente está mostrando aqui, ó. 0. O nome do usuário, usuário, e eu estou concatenando aqui com
o valor de Y. Então, usuário 0, usuário 1 e assim por diante. E aqui o salário também, ó, salário a gente colocou 2.000, né, colocou 2, no meio a gente concatenou o salário também com o valor do Y, por isso que ele começou aqui 2.000, depois o X, agora o X vale 1, 2.100, 2.200 e assim por diante. Se a gente tivesse falado para ele escrever até o usuário 200, a única coisa é que a nossa tabela ia ficar bem maior e ele ia escrever para a gente até, né, 200 não, que ele está contando aqui, ó, até 200, até o usuário 200 aqui, contando todos os usuários para a gente. Então, o que a gente tinha para passar de while para essa aula era isso. A gente vai voltar a utilizar ele novamente, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Só uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu falei de concatenação. Aqui nessa linha, a gente está abordando duas formas de concatenar os valores. Quando a gente usa aspas simples, para concatenar o valor que eu quero, por exemplo, concatenar o valor que eu quero com o resultado, tem que fechar a aspa simples, colocar ponto, que é o sinal de concatenação. Na maioria das outras linguagens, concatenação é o sinal de mais. No PHP a gente usa o ponto para fazer a concatenação. Então eu estou concatenando esse valor, quer ver? Mostrando aqui, ó, a gente está concatenando esse valor que foi escrito aqui, né, com um valor mostrado aqui. Se a gente quiser fazer a concatenação de outra forma, usando aspas duplas, então tudo que tiver dentro dessa string escrito pelas aspas duplas e houver uma variável no meio, automaticamente ele já vai concatenar isso. Então se a gente tivesse fazendo a mesma concatenação que a gente tinha feito anteriormente, tá aqui fazendo a mesma concatenação, só que sem ter que fechar e abrir de novo, porque a gente está usando agora o aspas duplas, que permite escrever comandos PHP dentro de uma string que a gente quer mostrar na tela. Bom, ficamos por aqui e até a próxima aula.